Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Simarangeli. Nós vamos falar sobre conflito de gerações. Tema hoje muito debatido, porque isso tem trazido uma série de dificuldades da administração, tanto dentro de casa, quanto no convívio social, quanto nas empresas. Antes de mais nada, quero pedir a vocês aí, quem não foi inscrito no canal, nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhando nossos vídeos, curtindo, deixando também seus comentários, sugestões e dúvidas, caso os tenha. Então, vamos lá. Nós temos aí ainda hoje um conflito de um público que está aí vivendo entre seus 70, 80 para baixo. Vamos colocar aí, se for no convívio diário, cotidiano, de 80 para baixo, no convívio aí dentro das empresas de entre 60, 65 até seus 15, 16 anos aí. Então, é, tem uma diferença muito grande entre uma geração e outra, os baby boomers, geração X, geração Y, geração Z. Então, é muito difícil e você conseguir conciliar esses dois centros aí de equilíbrio entre gerações é muito complicado. Então, trouxe algumas tirinhas aqui, depois se vocês quiserem parar para ler, podem parar e ler aí as nossas tirinhas aí, beleza? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, conflito de gerações das empresas, pensamentos diferentes, divergentes, Y, Z, X, como lidar com isso? Primeiro que é conflito entre gerações. Conflito entre gerações nada mais é do que um desentendimento causado pelas diferenças geracionais entre colaboradores da mesma empresa, equipes aí com público divergente aí, consolidado com pessoas de diferentes idades. Então, conflito de gerações nada mais é do que um desentendimento, como eu falei, entre colaboradores da mesma empresa, e isso acontece porque se juntam no mesmo ambiente formas antigas e novas de trabalho. Qual está certo, qual está mais errado, não vem nesse conceito aqui. Então, é um debate entre diferentes perspectivas e abordagens nas diferentes faixas etárias aí. Embora possa trazer benefícios ao ambiente corporativo, também pode acarretar malefícios, se são mediados adequadamente, é, pode trazer benefício ao ambiente corporativo. Se não, bum, dá um problemão. Isso normalmente traz um choque. Essa situação ocorre quando dois ou mais indivíduos de diferentes faixas etárias passam a discordar ou não se adaptar às práticas, métodos, sistemáticas ou até mesmo ideologias um dos outros. E, de novo, não adianta você querer colocar na cabeça dos jovens um pensamento que é de uma idade maior, ou os jovens quererem forçar as pessoas mais velhas a agirem como eles, a pensarem como eles, também não vai funcionar. Quem está certo, quem está errado, não é esse o contexto. Pode estar os dois certos, pode estar os dois errados, pode um fazer de uma forma que acha correto e chegar no final igual ao outro que achou que você estava fazendo errado e está tudo bem, né? Para Chiavenato, existem vários tipos de conflitos, o conflito interno e o conflito externo. Interno ou intrapessoal envolve dilemas de ordem pessoal, ou seja, a pessoa não se enquadra. O externo envolve vários níveis como interpessoal, intragrupal, intergrupal, intraorganizacional e interorganizacional. Cada uma dessas gerações
algumas características específicas, maneira de pensar, maneira de agir, de aprender, se comportar em diferentes ambientes, como em casa, como no ambiente escolar, no ambiente profissional. Então, é fundamental que conheçamos os traços de cada um desses perfis, consigamos entender, consigamos debater sem discutir, conflitar sem confrontar e achar um denominador comum aí entre eles e uma interação saudável em qualquer um desses ambientes. Cada geração tem seus valores e pode gerar diversos conflitos. De novo, conflito é bom, confronto é ruim. Conflito pode trazer várias alternativas boas. O que a gente tem que fazer é administrar o conflito para não chegar ao ponto de confronto. Então, a geração aí X costuma valorizar mais o trabalho em equipe, a cooperação e o comprometimento. Geração Y prefere tomar decisões individuais. Já a geração Z valoriza equipes abertas e honestas que colaborem juntas. Então, aos gestores aí, aos pais, aos parceiros de diferentes gerações, é importante promover um ambiente harmonioso, ambiente colaborativo, de respeito. Então, se você tem amigos de diferentes idades, se você tem parceiros de idades diferentes da sua, se você tem colegas de equipe de idades diferentes, se você tem colaboradores na sua equipe, no seu time de idades diferentes, é preciso aprender a conviver, é preciso aprender a ouvi-los, é preciso fazer com que eles te ouçam também, para trazer uma harmonia dentro dessas equipes e esse equilíbrio entre gerações. Copos cheios não cabe mais nada. Então, se você quiser forçar a barra para que uma geração diferente da sua entenda o mundo, entenda as coisas, entenda a forma de trabalhar igual à sua, não vai acontecer nunca. E a forçação de barra, ou vamos dizer assim, a imposição, ela não é legal para nenhum lado, nem para o que é de geração X, nem para Y, nem para Z, nem para as crianças. Então, é preciso mostrar de forma clara e não querer impor. Então, é diferente a forma de gestão disso aí. Então, o conflito de gerações nas empresas, a gente tem épocas diferentes, e para você conhecer, eu trouxe, além das figuras iniciais ali, eu trouxe aqui como que elas são classificadas. Os baby boomers são nascidos de 46 a 64. Geração X, nascidos de 65 a 80. Geração Y, ou millennials, nascidos entre 81 a 96. Geração Z, de 97 a 2010. E a geração alfa, a partir de 2010, que devem estar aí por volta dos seus 15 anos aí hoje. Então, começando a entrar no mercado de trabalho como menores aprendizes, como vão entrar como estagiários já já. Então, e em casa, essas gerações têm pensamentos diferentes. Então, o respeito entre ambos é importante. Tem premissas que, é claro, que prevalecem eternamente e não podem ser mudadas. Respeito aos pais e responsáveis, respeito hierárquico, respeito a professores e mestres. Essas são premissas que são eternas e não podem ser mudadas. Autoridades, mas ouvir essa geração e falar com eles
de igual para igual, independente se ela é geração acima da sua, abaixo da sua, não importa. É preciso que haja equilíbrio. Importante ressaltar que essas características são generalizações e que nem todos os indivíduos dentro de uma mesma geração se identificam com todas elas. Conflito aí pode ser minimizado através de comunicação aberta e transparente, respeito ao pensamento, respeito à forma de agir. Como eu disse, tem alguns preceitos que precisam ser respeitados, precisam ser obedecidos e precisam ser acatados. Outros aí precisam ser muito bem respeitados. Então, respeito à diversidade, as empresas precisam valorizar a diversidade de ideias, e experiências que diferentes gerações podem trazer e até somar muito quando há essa diversidade de gerações. Treinamento e desenvolvimento, então as empresas devem investir em treinamento e desenvolvimento para os colaboradores de todas as gerações. O gestor tem um desafio aí muito grande, como eu falei, para não tratar todos da equipe de gerações diferentes da mesma forma, precisa ser alguma coisa diferenciada, até para saber como agir em certos casos. Flexibilidade, né? A empresa precisa ser flexível para oferecer diferentes opções de trabalho para atender às necessidades das diferentes gerações, como horários flexíveis, trabalho remoto, home office, depende da empresa, é claro, né? Então, nem toda empresa precisa ser igual, mas é importante que haja essa flexibilidade. Geração de oportunidades, a empresa deve criar oportunidades para que os colaboradores de todas as gerações possam desenvolver suas carreiras e alcançar os seus objetivos. Então, de novo, em qualquer cenário vai haver conflito de gerações, mas o respeito precisa acontecer. De novo, com os mais velhos, com os superiores, com os professores, com as autoridades, com os pais responsáveis, com seus gestores. Então precisa haver respeito e hierarquia aí que tem coisas que realmente não vão mudar, mas não por imposição. Assim como as gerações mais novas não podem querer forçar as gerações anteriores a ela a pensarem de imediato como elas pensam. Precisa haver respeito, mas não imposição. Beleza? Então, isso vai ser sempre um tema relevante, esse conflito. São pensamentos diferentes, são formas de agir diferentes, são épocas diferentes. Então, é preciso respeitar tudo isso. Beleza? Então, no ambiente de trabalho, esse conflito pode ser particularmente desafiador, pois reúne diferentes faixas etárias. No Brasil, podemos identificar as seguintes gerações no mercado de trabalho. Como eu falei aí, os baby boomers ainda estão no mercado de trabalho. As características deles valorizam o trabalho árduo, a disciplina, a hierarquia e a estabilidade. Então, tendem a ficar mais tempo aí nos seus empregos. São leais a empresas, focados em alcançar o sucesso profissional. Os desafios, lidar com novas tecnologias, se adaptar a mudanças rápidas e aceitar diferentes estilos de trabalho. Nomes aí podem ser Baby Boomers, geração pós-guerra, geração silenciosa. Geração X, nascido de 65 a 80, características, valorizam a independência, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a autonomia e a realização pessoal, são pragmáticos, resilientes e adaptam-se facilmente a mudanças. Alguns desafios aí, que é conciliar as demandas do trabalho com a vida pessoal, lidar com a autoridade e se adaptar à cultura organizacional. Nomes aí comuns, geração X, geração MTV e por aí vai. A geração Y, ou as millennials, nascidos de 81 a 96, tem as características que valorizam
A tecnologia, a comunicação, o trabalho em equipe, colaboração e feedback são normalmente muito criativos, inovadores e buscam um senso de propósito no trabalho. Desafio para eles é encontrar um trabalho significativo que prenda a atenção, que prenda-os naquela atividade, lidar com a frustração e a falta de oportunidade, se adaptar à rigidez de algumas empresas. Nomes aí, geração Y, Millennials e geração da internet. Geração Z, nascidos após 97. Algumas características já nasceram aí na era digital, são nativos digitais, valorizam a autenticidade, a sustentabilidade, a inclusão e a justiça social. São empreendedores, na maioria dos casos, autoconfiantes e buscam um trabalho com impacto positivo no mundo. Os desafios são lidar com o mercado de trabalho competitivo, encontrar um trabalho que atenda às suas necessidades e se adaptar a estruturas organizacionais tradicionais. Ou seja, para essa nova geração, tem algumas dificuldades de se adaptar nas empresas mais tradicionais. Normalmente elas se veem mais em empresas mais jovens ou criam suas próprias empresas, startups, ou seu próprio estilo de trabalho, procuram empresas mais flexíveis, questões de horário, questões de uniformes, vestiários, e outras formas de agir. Então, são as mais novas que estão encontrando mais dificuldade de adaptação e normalmente elas ficam menos tempo na mesma empresa, elas mudam muito de empresa justamente por essa dificuldade de adaptação. Então, era isso que eu queria trazer. Então, um recadinho final que é primordial é o respeito, respeita o que os mais jovens pensam, respeita o que os mais velhos pensam, gerações diferentes. É primordial querer impor algo, coisa que não cai bem, qualquer imposição ela não vem bem, nem as gerações mais recentes vão se adaptar facilmente aos mais antigos, como as gerações mais antigas não vão aceitar muito bem a forma de agir das gerações mais jovens. Tá? Eu preciso normalmente achar um equilíbrio, tanto em casa, quanto no convívio social, quanto nas empresas, e é um desafio muito grande para a alta gestão das empresas, quanto aos líderes, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Se gostarem do vídeo aí, deixam um like aí, deixem o seu comentário. Compartilhe conosco, nos diga o que acham, como pensam, qual geração você é e nos ajude a compartilhar esse e os demais conteúdos do canal, beleza? Vamos ficando por aqui, nos vemos já já no próximo vídeo. Até lá. Um abraço a todos.